Vídeo rápido para a gente comentar sobre Luiz Barsi, para a gente comentar sobre toda essa queda da Bolsa de Valores brasileira, comentar sobre as melhores ações pagadoras de dividendos e saber se vale a pena ter empresas do setor de telefonia na carteira do investidor pensando em dividendos. Sempre lembrando que na parte de baixo de todos os vídeos eu deixo uma lista de indicação de livros que você tem que obrigatoriamente estar lendo antes de investir em alguma ação, antes de entrar no mercado de capitais. E eu queria comentar um pouco sobre toda essa situação de queda do Ibovespa e de que é nesses momentos que o investidor deveria agir de contrassenso e investir pesado. Um comentário rápido é que a gente tem uma queda de apenas 8% no ano. E motivos para isso não faltam. A gente tem cenário macro interno, com o fiscal preocupando, a gente tem cenário macro externo, também preocupando com a abertura de juros lá fora. Mas para quem acredita que a gente está no fundo, ou para quem está preocupado porque está sem caixa para se aproveitar de possíveis promoções, vale muito a pena trazer um conteúdo para vocês que a gente tem na área de membros, de que o Bitcoin e as criptomoedas estão nas máximas, rompendo o topo histórico, e principalmente o S&P lá fora. Nos últimos 12 meses, a gente tem uma valorização de quase 30%. Isso é topo histórico e a gente não fala de um bull market qualquer. Só nesse ano de 2024, o índice americano já rompeu o topo 24 vezes, o que é muito acima da média de qualquer ciclo de valorização que eles já tiveram lá. Quando a gente olha para a gente aqui para dentro, 120 mil pontos, 130 mil pontos, isso também é máxima histórica do Ibovespa. O que é muito diferente do que está sendo espalhado, principalmente nessa última semana, de que é nesses momentos que o investidor tem que usar seu caixa, quando na realidade não é. Não é assim que Luiz Barsi age, não é assim que Warren Buffett age. Esses investidores, eles esperam grandes quedas para agir de maneira firme. E a gente fala de valores astronômicos, são quedas de mais de 80%, mais de 90%, 80% e mais de 70% de queda desde as suas máximas. E uma queda de apenas 8% não deveria ser preocupação para nenhum investidor. A gente pode vir a traçar um cenário muito ruim caso essa inversão de juros continue lá fora, produção caia, desemprego aumente. E esse gráfico, que algumas pessoas já estão ficando familiarizadas hoje em dia, é uma relação na linha azul de juros americana e as recessões mundiais. Essa linha azul mostra o quanto a taxa de juros subiu recentemente, e em cinza mostra que todas as crises, elas geralmente começam após uma alta de juros. Agora, o que pouca gente se atenta, e vale a pena dar um zoom aqui, é que todas essas recessões e crises, elas começam após o corte de juros. Cortou juros, recessão começa. Cortou juros, recessão começa. Cortou juros, recessão começa. E por que isso acontece? Porque os juros são cortados exatamente porque a produção não vai bem, desemprego está em alta, a economia esfriou. Aí a gente começa a cortar juros, e quem faz isso, quem influencia as pessoas a tentar agir no contrassenso, o que é correto, mas em um momento errado, porque uma queda de 8% ela é muito pequena, geralmente são pessoas ou influenciadores que têm muito dinheiro, têm muito caixa. Só que o investidor tem que olhar para ele, para a realidade dele. O caixa dele é finito e essas quedas podem não ser. O investidor ele não pode sair comprando de maneira emocional com uma queda tão pequena, deixando a estratégia dele de lado e acreditando que uma queda de 8% seja algum tipo de fundo. O que ele deveria é fazer como centenas de membros da nossa comunidade, e fica aqui o convite para você fazer parte dela, que eram pessoas que não tinham caixa algum por agirem dessa maneira, e hoje são pessoas que já detêm 20, 30% de caixa, e ao mesmo tempo que elas investem de maneira rotineira, elas também estão preparadas para um cenário de real dificuldade na bolsa de valores. E é muito importante o investidor olhar para a realidade dele, como alguém que tem um caixa muitas vezes pequeno, e não sair comprando de maneira impulsiva, porque se o momento ruim realmente chegar, e a gente tem dados para que ele chegue uma hora, ele infelizmente não vai estar preparado da maneira que ele devia estar. E parafraseando Warren Buffett, o mercado de ações ele é um mecanismo de transferência de riqueza dos impacientes para os pacientes, tanto na venda quanto na compra, porque muita gente entende essa frase dele apenas na venda. A
paciência necessária para o investidor se preparar até o momento correto de comprar, ela talvez seja até mais difícil do que a paciência necessária para não vender. O que tem tudo a ver com o que o Barsi comentou nessa semana. Ele repetiu aquele velho comentário dele de que ele sempre torce para que as ações caiam, quando foi questionado para ele do cenário atual do Ibovespa, o que está caro e o que está barato. E ele comentou novamente: por mais paradoxal que seja, eu torço para as ações baixarem, diferentemente da grande maioria que torce para que elas subam. Por quê? Porque as ações baixando, eu tenho o privilégio dos meus recursos comprarem uma quantidade maior de ações. E ele vai trazer vários outros comentários muito ligados com o que a gente acabou de falar: paciência e sobre o fantasma da bolsa. A bolsa que é composta em grande maioria por CPFs e também a grande maioria focada no curto prazo. Então, no contrassenso aqui a gente teria longo prazo, muita paciência e recursos. O investidor tem que ter caixa rentabilizando para se aproveitar de grandes quedas, o que é muito diferente de uma queda de apenas 8%. Fica a lição de Buffett que a gente acabou de ver e fica a lição também dessa semana de Luiz Barsi Filho: paciência, caixa preparado para se aproveitar de quedas, mas quedas reais, não tão pequenas como a gente está tendo. E nessa semana a gente teve também mais duas seleções muito interessantes. Uma do BB com as 10 ações para lucrar nos próximos meses e 4 delas são do setor elétrico. E num estudo feito pelo Infomoney, eles trazem uma lista com 5 ações. E a gente tem dividend yield que beira 30% no caso da Petrobras. A grande maioria dessas a gente já comentou e já estudou de maneira mais aprofundada. E nessas duas recomendações, a gente tem tanto a Vivo Telefônica como a TIM, que voltou a aparecer depois de muito tempo em carteiras recomendadas de dividendos. E o setor de telecomunicações ele sempre foi reconhecido como um bom setor para quem busca uma carteira de dividendos, para quem busca uma carteira remunerada. E é sobre essas duas empresas que eu queria comentar de maneira bem rápida, saber se elas valem a pena, saber se faz sentido para a carteira de cada um. De um lado a gente tem a TIM, que nos últimos 5 anos tem uma valorização de aproximadamente 90%. Na DRE da empresa, a gente enxerga uma receita crescendo, porém o lucro nos últimos 5 anos não acompanhou na mesma medida. E ela já é uma empresa que fatura na casa de 23, 24 bilhões de reais. Quando a gente olha para o crescimento de receita, e aqui é o maior problema de toda empresa do setor de telecomunicações, nos últimos 5 anos ele cresceu apenas 7% e o crescimento de lucros ele é pior ainda, ele cresceu apenas 2%. E quando a gente olha para o dividend yield histórico dela, ele não é muito alto, ele vai ficar na casa de 4%. Só que ela é uma empresa que tem uma boa frequência, ela chega a pagar de 4 a 5 vezes por ano, e para chegar naquele yield histórico de 4%, ela distribuiu em média 50% de tudo que ela lucrou, o que é muito diferente da Vivo Telefônica que a gente vai ver agora. Nos últimos 5 anos, ela tem uma alta, porém bem menor do que no caso da TIM. A receita dela cresce, só que cresce de maneira mais lenta, afinal de contas, a gente já fala de uma gigante que muito em breve já vai ter um faturamento de 60 bilhões de reais, enquanto ela cresce em receita apenas 3%, o crescimento composto do lucro da Vivo, ele foi negativo nos últimos 5 anos. Só que quando a gente olha para o dividend yield dela, ela sempre foi a melhor pagadora de proventos do setor de comunicações. Ela tem um yield histórico próximo a 7%. A Vivo, ela é uma das melhores pagadoras de toda a bolsa de valores. Com uma frequência menor do que a TIM, ela paga 2 vezes ao ano e, diferentemente da TIM, ela tem um payout médio dos últimos 5 anos de 82%. A Vivo ela tem um longo histórico de distribuir quase todo o seu lucro em forma de remuneração para o acionista. E aí a gente chega no questionamento: vale a pena ter esse tipo de empresa para uma carteira remunerada, mesmo quando a gente tem uma cotação que praticamente lateraliza? E isso é muito comum no ramo de telefonia, mesmo com a gente não tendo uma perspectiva de muito crescimento de receita. Afinal de contas, a gente já fala de empresas que faturam 30, 40, 50, 60 bilhões de reais e com elas já distribuindo muito em forma de payout. E com uma expectativa de crescimento de lucros tão pequena, será que vale a pena? Para explicar isso de maneira mais aprofundada, eu precisaria de um vídeo dedicado, porque isso não surgiu aqui no Brasil, isso é uma tese lá de fora do mercado americano, onde lá sim elas acabam remunerando muito mais até mesmo do que as nossas, porque lá a estratégia de dividendos ela é
pobre, porque enquanto as empresas boas de lá remuneram menos de 1%, no máximo 2% em forma de dividendos, as empresas de telefonia lá de fora, elas chegam a remunerar 4%, até mesmo 5%. E isso é muita coisa para o mercado norte-americano. E lá a situação se repete. A receita e o lucro crescem de maneira muito lenta e a cotação lateraliza ou até mesmo cai, que é o que vem acontecendo com as principais de lá. Só que isso tudo surgiu não buscando uma alta valorização ou buscando um alto dividend yield, porque nem lá nem aqui a gente enxerga isso. O setor de telefonia tem essa boa fama porque eles são setores que têm uma extrema constância de receita e lucro. Eles têm muita previsibilidade. Então, no momento que o investidor conseguiu entrar bem nesse tipo de companhia, ele vai ter quase que certo que ele vai ter uma empresa lucrando, faturando e remunerando ele. Todo mundo precisa de telefone, todo mundo precisa se comunicar, todo mundo precisa de internet. Então, diferentemente da maioria das empresas, a partir do momento que o investidor conseguiu fazer uma boa entrada em uma empresa de telefonia, é quase que certo que ele vai ter feito um bom negócio e de que ele vai poder ficar sossegado, porque elas não dão prejuízo e que mesmo elas não crescendo, porque a gente já viu que uma empresa que fatura 60 bilhões não vai crescer muito, telefonia ela é extremamente confiável e, acima de tudo, ela dá previsibilidade para o investidor. Então, respondendo a pergunta se vale a pena ou não para quem busca uma carteira remunerada, e aqui a gente fala de algo específico para quem busca proventos, sem dúvida alguma, mesmo com esses defeitos de crescimento, essas empresas são quase que uma obrigatoriedade para o investidor que busca uma carteira remunerada em forma de dividendos e juros sobre capital próprio. Então hoje a gente falou de diversos assuntos, comentamos da Bolsa de Valores, cenário macro mundial, comentário muito importante do Barsi sobre ter paciência para comprar no momento certo, e para comprar no momento certo o investidor precisa ter caixa, e deu para a gente dar uma lida também no setor de telefonia, que dificilmente por conta de agenda a gente conseguiria fazer algo dedicado para essas empresas. Deixa no comentário se gostaram ou não, se são sócio de alguma dessas empresas de telefonia, da TIM ou da Vivo. Eu sou sócio das duas. Nunca se esqueçam das 3 chaves do sucesso. Encontre excelentes empresas a preços atrativos, com uma excelente gestão e nunca mais as vendam. Tranque as 7 chaves. O Valor Investing foi e ainda é a melhor maneira do investidor pequeno individual multiplicar o seu capital na Bolsa de Valores. Nos vemos no próximo vídeo e até lá.